Beleza aí, galera? No vídeo de hoje vamos falar sobre um projeto brasileiro que pode ganhar uma certa relevância. Então vamos entender agora que está no início para, quem sabe, fazer parte ou não. Aí vai depender da sua análise. Eu estou falando de Cibra Coin. É uma moeda, né, um token que quer ser uma stablecoin para fertilizantes. Então a gente tem alguns produtos fertilizantes que essa empresa Cibra produz, que ela vai emparelhar, na verdade, com essa stablecoin, Cibra Coin, para fazer um produto de ativo criptográfico para você ou investir ou inclusive resgatar em produto físico, em fertilizante. Vamos dar uma olhadinha aqui no white paper do projeto, que é esse daqui. Então eu estou no site dele, cibracoin.com, e eu cliquei lá para ver o white paper. Vamos dar uma olhadinha. Tem bastante informação aqui do que é a Cibra, o que é a Cibracoin, qual que é o mercado de fertilizante e tal. Eu vou deixar o link na descrição se você quiser se aprofundar sobre esse assunto, ou se você estiver inserido de alguma forma no agronegócio também e quiser informações sobre isso, você pode ler incompleto. Eu vou focar aqui na parte mais da criptografia, que é onde acaba interessando a gente. E aí a gente tem aqui algumas informações interessantes a respeito do que é fertilizante, quais os produtos que eles vão fazer, né? Qual que é os produtos que eles terão nessa stablecoin. Então a gente tem aqui o MAP, FEMAP, fósforo, ureia, fureia, enfim, tem essas coisas aqui que eu realmente não entendo nada de fertilizante, mas eu entendo aqui qual que é o benefício de uma stablecoin para uma commodity. Por exemplo, liquidez em posições de fertilizantes. O produtor terá uma ferramenta na forma de um voucher ou um vale para investir no preço de fertilizante que atualmente é inexistente no mercado. A única forma de proteção do produtor hoje é comprar fertilizante diretamente de uma empresa no momento que ele achar melhor. Após esse movimento, ele não tem liquidez sobre esse contrato, já que o Cibra Coin ele pode liquidar o token a qualquer momento no mercado secundário. Então, o que ele quer dizer aqui com liquidez em posições nos fertilizantes? Se você tem lá a sua fazenda, o fertilizante por algum momento ficou mais barato, você vai lá, compra esse fertilizante e estoca ele. Porém, você não vai ter liquidez nisso, ou não vai ter uma liquidez fácil, né? Não vai ser fácil você vender esse fertilizante se ele subir de preço. Se você comprar a stablecoin, é muito fácil você vender ela no mercado secundário, porque ela é um token. Então você basicamente vai vender ela na corretora, que, se eu não me engano, essa daqui é StoneX, que é a única corretora, pelo que eu entendi, que ele está sendo comercializado. Parece que eles vão criar um aplicativo, também já criaram, da Cibra Coin, para você comprar e vender diretamente lá, mas ela sendo um ativo criptográfico digital, você consegue a qualquer momento, baixou o preço, você compra, subiu o preço, você vende, assim como qualquer outra moeda que você já faz. Uma nova forma de comprar, né? Então aqui você pode comprar sem necessidade de ter uma forma de entrega já definida. Então você pode ir fazendo compras recorrentes, enfim, da forma que você quiser, e depois, quando você efetivamente quiser resgatar o produto, você combina lá a entrega, como que vai ser feita, tudo certinho. Então você não precisa comprar já com prazo de entrega. Pode ser um investimento. Então, como a gente está vendo lá acontecendo esses conflitos no leste europeu, provavelmente o fertilizante ele vai ter uma escalada de preço, se não até uma falta de produto. Isso pode ser olhado, né? Pode ser enxergado como uma forma de investimento também. Então, mesmo que você não opere no mercado agro, se você acredita que o fertilizante vai subir de preço devido ao problema que está acontecendo lá, você compra, espera valorizar e depois você vende. Ele é também uma proteção contra risco cambial. Provavelmente, né, você já sabe que os fertilizantes eles são comercializados como uma commodity e, obviamente, em moeda estrangeira. Então, se o preço do fertilizante não alterar, porém o nosso dinheiro alterar, né, a nossa moeda desvalorizar muito ou valorizar muito, você tem aí um risco cambial. Se você comprou essa stablecoin, indiferente o preço do dólar, indiferente o preço do fertilizante, você tem a mesma quantidade lá da stablecoin, fica mais tranquilo. Para quem não entendeu ainda, a stablecoin é o seguinte: você vai comprar, sei lá, 10 quilos de fertilizante hoje, você vai pagar o preço de hoje.
Se daqui a um ano esse preço estiver 1 milhão de vezes mais caro, não importa, você tem os 10 quilos que você comprou, independente do valor que eles estejam. Se o preço caiu 1 milhão de vezes, você também tem os 10 quilos pagando muito mais caro. Mas é uma stablecoin, funciona lastreado no preço do fertilizante, e aqui eles falam certinho que é no preço que seria a retirada lá no Porto do Paraná. Então, dá uma lidinha aqui se você tiver interesse em comprar e se aprofundar disso. Também serve para investimento no mercado agro. Então, se você acha que o mercado agro é um mercado com um potencial legal, o que é, né? Basicamente, no Brasil, o que move o Brasil é o agro. Então, se você acha que o agro é um negócio legal e quer investir nisso, mas não sabe como, tá aí uma stablecoin que você pode comprar justamente para investir nisso. E um baixo risco operacional que eles colocam aqui, os preços do Cibra Coin e a garantia de entrega física do produto com a premissa da moeda digital formam um investimento de baixo risco operacional, tendo em vista que a Cibra é uma empresa auditada e que possui mais de 25 anos no mercado brasileiro. Eu tentei entender aqui como que funcionaria esse lastro. Eles disseram que o lastro é baseado nos 3 últimos anos de faturamento médio da empresa Cibra. Então eles pegaram os 3 últimos anos de faturamento, sei lá, deu 3 bilhões de reais, 1 bilhão de reais. Então eles irão emitir no máximo 1 bilhão de reais em tokens da stablecoin Cibra Coin para poder ter o lastro que eles falam do faturamento da empresa deles. Pelo que eu entendi, não existe um lastro do produto em si, eles estão lastreando no faturamento da empresa. Eu acho que pode ter aí um descasamento em algum problema que acontecer na falta de fertilizante ou na queda de faturamento da empresa, enfim. Não acho tão interessante lastrear uma stablecoin em coisas que não são efetivamente o produto, né? Poderia ser, por exemplo, uma commodity que é negociada em mercado normal, mercado tradicional, poderia ser um lastro dessa forma, ou efetivamente no estoque do produto, na previsão de estoque, enfim, mas pelo que eu entendi é no faturamento da empresa. Então tem uma margem aí para a gente analisar, é extremamente novo, começou agora. Vamos analisar os próximos relatórios que eles divulgarem para a gente entender como que está indo isso daí. Eles também deixam em aberto parcerias com outras empresas de fertilizante, na qual elas darão a garantia de entrega do produto físico na mesma forma de contrato que a Cibra está dando aqui para a gente nesse contrato, aqui nesse white paper. Então, nas mesmas condições, eles vão garantir, dessa forma, eles poderão emitir mais tokens com o termo de garantia desse outro parceiro. Então, é mais ou menos assim que funciona o lastro dessa stablecoin. O preço dessa stablecoin ele vai ser rastreado no preço CFR do respectivo fertilizante no posto do Porto Paranaguá, tá? Lá no Paraná. Então, o preço que você usaria lá será o preço que vai ser atualizado na stablecoin, usando como base de comparação a Bolsa de Chicago quando aplicável, ou, no caso de não ser possível, a lista de comercialização da fibra, o preço de tabela do fertilizante da época do produto que você estiver tentando fazer a conversão. Aqui eles falam um pouquinho da história da empresa desde 1994, com mais de 1 bilhão de faturamento, com outras empresas aí do mundo investindo nela também. Então é uma empresa que realmente é focada em fertilizantes, está inserida aí há muitos anos nesse mercado, tem um papel relevante na sociedade em relação a isso e agora está tentando se inserir nesse novo mercado, trazendo mais tecnologia para o campo e uma forma de garantir o preço, aí fazer um hedge, fazer um investimento, enfim, aquelas coisas que a gente já conversou. Uma outra coisa também que eu entendi aqui, que eu na verdade não entendi aqui, é que eles colocam que a Cibra Coin é emitida no blockchain da Ethereum, RC20, e depois mais aqui para baixo eles colocam que é emitida na rede Binance. Aqui, ó, na rede Binance. Então eu fiquei com essa dúvida e, na verdade, eu já havia estudado essa Stonex X, porque eles também têm esse Coffee Coin, que é basicamente uma stablecoin do preço do café, e eles têm algumas outras também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você, além da Coffee Coin. Agora tem essa Cibra Coin. Tem também aqui o Chief Token,
que é o de diamantes. Então tinha ali uma variedade nos diamantes e tem esse outro aqui que também está como encerrado, NB Invest. Pelo que eu consegui pesquisar, esses dois aqui, Coffee Coin e Chief Token, eles parecem que têm o mesmo contrato em blockchains diferentes, tanto na Ethereum quanto na BNB, então meio que era a mesma coisa. Eu acabei não conseguindo diferenciar um token do outro, como só é vendido exclusivamente nessa StoneX, que também não é muito conhecida, eu acabei não confiando tanto e saindo fora, tal, não cheguei a efetivamente comprar nada disso. Essa Cibra Coin tem a empresa Cibra por trás, que é bem grande, e obviamente a gente tem aqui todo um papel, né, toda uma sequência, white paper, tudo bonitinho, mas por enquanto também está sendo vendida nessa StoneX e também no aplicativo deles, se você tiver interesse. Então eu vou deixar para vocês aqui os links para vocês fazerem um estudo, né? Eles colocam aqui o roadmap, que vai ter o lançamento de outros produtos relacionados a fertilizantes também, que vão fazer parte dessa stablecoin junto com a própria Cibra Coin. E eu recomendo, caso vocês tenham interesse em participar do mercado agro, ou mesmo já participam do mercado agro e queiram entender como que vai funcionar esse stablecoin de fertilizante, leia corretamente aqui o white paper, tem 24 páginas, é uma leitura aí de meia hora com atenção. Faça também o estudo da empresa Cibra e principalmente entenda aqui, estude bem aqui essa StoneX, veja nos sites aí de qualidade, se tá tudo bem, se a galera fala bem, se não, entenda certinho antes de fazer qualquer tipo de investimento. A minha intenção aqui nesse vídeo não é recomendar obviamente nada, é mostrar para vocês que está acontecendo esse movimento de algumas empresas brasileiras que eu acho muito legal, muito interessante. A gente só precisa que tudo ocorra bem para que possa evoluir da forma que imaginamos. Então deixa aí seu comentário se você gostou desse projeto, se você tem interesse em saber mais. Se tiver bastante comentário aí pedindo para esclarecer mais, a gente faz um overview mais aprofundado ainda desse projeto. A gente dedica aí meia hora olhando e analisando cada ponto dele, inclusive os pontos técnicos de blockchain. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!